Só de bom para a paz, Senhor. Vamos colocar em pé, vamos dar início a esse culto, vamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estamos na Tua presença, Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse culto, Pai. Venha, Senhor amado, Pai, com providência na vida de cada pessoa, Pai, que está nos assistindo, Pai, as pessoas que estão aqui também, Senhor. Que o Senhor possa entrar com providência na casa deles neste momento, Pai. Assim nós te pedimos, Pai, abençoa esse culto, Pai. É no Teu nome que nós agradecemos, Pai, pela Tua bondade, Senhor. Amém. Convido a irmã Juliana para cantar a Luizinho da Arca. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos cantar o hino de número 65. Eis os milhões em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem um Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder
Senhor já está falando com nós aqui. E graças a Deus que todos nós venham ter essa vontade de ir para o céu, chegar lá e ser recebido como filho pelo Senhor, né? Porque os tempos estão difíceis, a luta está sendo travada, a luta espiritual, às vezes a luta física para a gente, né? Em questão muitas vezes a gente não pode vir até a igreja, tem o decreto, lógico, a gente tem que o que a gente é dito pelas autoridades, a gente tem que obedecer, né? Claro, mas quando a porta da igreja é aberta, a gente pode estar aqui louvando e agradecendo a Deus, é tão gratificante isso para nós. E nós, sendo cristãos, a gente sabe que na nossa casa a gente busca o Senhor, mas estar aqui no meio dos irmãos é diferente, é melhor, a comunhão, foi Jesus mesmo que deixou isso para nós, que a comunhão entre os irmãos tem que haver, né, irmão? A gente fica um tempo, mas já sente falta, né? Isso é o amor de Deus no coração de cada um de nós, amém? Eu convido o irmão Zaltron para trazer uma palavra introdutória para nós aqui, e já pode fazer uma oração para nós também. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Romanos capítulo 10, versículo 13, 14 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Graças a Deus, então podemos invocar o nome do Senhor. Aleluia. Atualmente, né? Porque esse mundo está tão difícil. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, graças te damos, Senhor amado, por estar aqui na tua casa, Senhor. Esta casa chamada casa de oração, Senhor, para invocar o teu nome, Senhor. Pedir que o Senhor venha derramar, Senhor, as mais ricas bênçãos sobre nós, sobre o teu povo, querido Deus. Neste mundo, Senhor, meu Deus amado, que já, Senhor, no maligno, Senhor, contaminado, Senhor, pelo pecado, pelas doenças, Senhor. Por isso nós te pedimos, estenda a tua mão poderosa sobre nós, Senhor, para nos guardar e livrar de todo o mal, Senhor Deus. Continua abençoando, Senhor amado. Abençoa, Deus, guarda, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Porventura não puder estar na tua casa, mas o Senhor sabe, Deus. Por isso eu te peço, Deus, abençoa, Senhor, guarda, livra, Senhor, de todo o mal. Espírito Santo venha nos dirigir, Senhor amado, na nossa vida, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Desejo saudar todos os irmãos, os amigos ouvintes dessa noite pela live, que está sendo transmitida ao vivo, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar vocês aqui presentes, você que está no teu lar, a adorar a Deus conosco. Vamos louvar a Deus com um louvor antigo, muito conhecido, que diz: você tem valor, que o Espírito Santo se move na minha e na tua vida, amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia, Senhor, nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até contra mim.
que valorize o que você tem. Você é você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluias. A maior riqueza que nós cristãos temos aqui nessa terra é o nosso nome lá no céu escrito. Tudo aqui é ferrugem consome, o ferro, a ferrugem consome, o ouro, tudo aqui é perecível, mas lá no céu, o tesouro que ajuntamos lá no céu, que é a nossa salvação todos os dias, nos posicionando diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. O crente que acha que tem o Espírito Santo, mas não sente essa necessidade de pedir perdão para Deus, ele está, aleluia, equivocado. Porque quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós estamos o tempo inteiro cuidando, tendo um zelo e uma preocupação em clamar ao Senhor. Amém? Eu quero louvar a Deus com vocês. Um louvor bastante antigo. E você aí no teu lar, eu quero convidar você aí no teu lar, aleluia, que está assistindo essa live, a fechar os teus olhos. Vocês aqui também na congregação que não conhecem o louvor, que conhecem, fechem os olhos e cante comigo esse louvor que diz assim, ó. Bem antigo esse louvor. Deixa Jesus te tocar, Ele te estende a mão. Deixa Jesus te tocar, para os teus problemas Ele é solução. Deixa Jesus te tocar, tudo Ele sabe viver. Deixa Jesus te tocar, Ele cuida de mim e cuida de você. Às vezes tu não chora, o teu corpo sofre também. O problema é na família, Ele pode resolver. Mesmo se estiver morto, Jesus vai te tocar e poderás viver. Então deixa Jesus tocar, deixa Jesus te tocar. Ele estende a mão. Deixa Jesus te tocar, para os teus problemas Ele é solução. Deixa Jesus te tocar, tudo Ele sabe viver. Deixa Jesus te tocar, Ele cuida de mim e cuida de você. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado o nome do Senhor Jesus, exaltado. Amém, graças a Deus, né, pelos louvores. Deus vai abençoar cada um nesse momento. Eu convido o irmão Douglas para passar aqui e fazer mais uma oração para nós aqui. E depois a irmã Adriana pode cantar um louvor para nós também. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Ora, Senhor Deus, Pai, Pai, Senhor, misericórdia.
Queremos, Deus, louvar mais uma vez o teu nome aqui nesse lugar, te agradecer, Deus, por nós podermos com essa oportunidade mais uma vez te adorar, te louvar, Deus, e te agradecer por nós estar aqui, podendo te louvar, podendo estar aqui louvando com os irmãos, Deus, juntamente com eles, Pai. Abençoe aqueles, Deus, que estão nos seus lares, que não puderam estar aqui hoje, os nossos irmãos mais velhos, Deus, também estão lá nas suas casas assistindo este culto. Toque eles, Pai, com eles, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcance a misericórdia sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, continue conosco neste lugar, amém. Esse louvor, não vamos tirar os dízimos da oferta para cada Senhor, amém? Quero cumprimentar a igreja essa noite, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quando a irmã veio ali perguntar se eu tinha um hino para louvar o Senhor, sim, sempre tem, né? Não sou uma grande cantora, mas eu gosto de louvar o Senhor. Esse hino eu já cantei várias vezes, mas eu gosto de falar muito comigo. Eu acredito que vai falar com você aí na sua casa também. Oh, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz obedecer. Verdade, Jesus, muitas vezes ouvi falar de ti, Senhor, e eu te quis, Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Onde
Jesus morreu na cruz por mim e por você, pelo meu e pelo teu pecado, né? Então, irmã Adriana, continua sempre assim. Deus vai te usar cada vez mais e mais, porque quando a gente canta, o louvor não fala só que a gente fala com outras pessoas. Teve situações na minha vida que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, e muitos hinos falaram comigo que eu acabei entrando na igreja de volta através de um hino. Então eu digo assim, ó, quando pedir, canta, irmão, não importa, sabe cantar, não sei cantar, não sabe cantar, sei pregar, não sei pregar, sei ler uma palavra, lê. Faz para Jesus que Jesus faz por ti, amém? Amém. Vou passar a direção do grupo com o nosso pastor, amém? Glória a Deus. Santo és tu, meu Pai, adorado. Desejo nessa noite cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão essa noite aí na direção do culto, né? O Adriano, a Daniela, juntamente com o Gelson e a Adriana, que Deus abençoe vocês ricamente, todos os irmãos que vieram. Você que está nos assistindo através dessa live, eu quero glorificar a Deus pela tua vida. E esta noite eu tenho certeza que Deus já está falando contigo através dos louvores e também vai falar através da sua santa e poderosa palavra de Deus. Esta noite um culto de caráter missionário, onde nós aqui os direcionamentos a este culto é ao trabalho missionário, onde o nosso campo de São Leopoldo está investindo forte no campo missionário. Tem muitos missionários que dependem da nossa ajuda, da nossa contribuição, da minha e da tua contribuição. A Bíblia diz que nós devemos fazer prova para com Deus, né? Para ver se realmente Ele nos abençoa. Com certeza, irmão, Deus sempre vai nos abençoar de acordo com a sua bondade, a sua infinita misericórdia e também, sobretudo, o nosso propósito com Deus, né? Essa noite, uma noite de alegria, porque estamos reunidos na casa do Senhor, e quero aqui ler uma palavra com os irmãos, e logo após estaremos orando, e o servo do Senhor, presidente da igreja, nosso irmão Adriano, estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos ler uma palavra bem conhecida dos irmãos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 1 em diante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 1 em diante. O título dessa palavra diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Amém? Diz assim a palavra: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Então, uma palavra bem conhecida, como falei, mas ao mesmo tempo muito profunda. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, né? E nos alertando a respeito, inicialmente aqui ele fala sobre a condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Porque foi o próprio Cristo que nos garantiu a salvação. Ele, aqui ele citou que ele nos tirou da potestade do mal, né? E nós devemos hoje lutarmos contra nós mesmos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós precisamos nos negar todos os dias, negar os desejos da carne, negar as coisas que desagradam a Deus, para poder dizer: eu não estou condenado, porque Cristo é quem nos justifica diante de Deus. Aleluia. Portanto, meus amados, vamos andar na presença de Deus, em espírito e em verdade, e um dia seremos salvos por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? Deus abençoe. Eu quero convidar você para nós inclinar nossa cabeça e orarmos a Deus, intercedendo ao Senhor pelas nossas vidas, para que o Senhor venha abrir o entendimento do nosso coração, para entendermos a palavra de Deus que tem para nós esta noite. Oramos então. Soberano e eterno Salvador Jesus Cristo, continuamos, Senhor, na tua santa e bendita presença, meu Pai amado, louvado teu nome por aqui estar uma vez mais na tua casa, a casa chamada Casa de Oração. Aqui, Senhor, onde já sentimos a presença do amado, do querido Espírito Santo de Deus. Ouvimos aqui belos hinos de louvor ao Senhor nosso Deus. Agora, Pai, queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, falando aos nossos corações. Deus querido, agora, Deus, prepara o meu coração, o coração de cada irmão que está aqui esta noite, aquele que está no seu lar, através desta live, ouvindo a tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, vá ao encontro desta pessoa. Se tiver alguém com necessidade esta noite, nós oramos e pedimos: Deus Todo-Poderoso, tu conheces o nosso sentar e o nosso levantar. Por isso, Pai, eu oro e te peço a tua bênção sobre cada vida, sobre cada pessoa, sobre cada irmão. Usa o teu vaso, Senhor, como Adriano, Senhor, que vai transmitir a tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Salve Deus para a paz do Senhor. Se quiser baixar um pouco o volume aqui, eu agradeço, irmão, por gentileza. Tá alto, minha voz é alta, então como a gente está vazia, fica um pouco desconfortante. Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 9 e no versículo 24. Obrigado, pastor. É um tema, irmão, de uma forma que eu até hoje não vi alguém pregar assim. Então, Deus tocou no meu coração. E tem pregações que eu não tenho vergonha de dizer, que eu salvo os irmãos também, com a paz do Senhor, os irmãos que estão online assistindo, que às vezes a gente fica omisso a pregar, muitas vezes por medo, ou talvez pelas lutas que nos sobrevêm. Mas eu sei que depois que eu peguei o coronavírus e passei por um estágio bem ruim, e a visão que eu tive na sala foi terrível. Eu sei o que eu vi, e eu fiz um propósito depois daquele dia para Deus, que no bom sentido da palavra, que eu não iria mais me acovardar. Então a gente vai ler aqui o Daniel 9 e o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo e sobre a terra santa, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Aqui a palavra santo, para quem é lê, está igual coisa maiúscula, significa Jesus. Sabe e entende desde a saída a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas, as tranqueiras
e reedificarão, mas em tempos angustiosos. Até aqui, irmãos. É uma coisa meio que teológica, irmãos, mas eu vou explicar de uma forma mais simples, para não ficar tão cansativo. Nós temos a ideia, até porque muitas vezes os irmãos dizem para nós, os mais antigos, que Jesus vai voltar. E eu já vi alguns explicar que Jesus talvez volte daqui 1000 anos, como o próprio Filho teve na terra e disse que ninguém sabe, nem ele, somente o Pai, o dia que o Senhor virá. Mas, então quando coloca a vírgula mas, ele dá algumas sugestões da árvore que está se aproximando da primavera, ele dá algumas sugestões da mulher com dores de parto. Então, os que são espirituais, eles começam a olhar para o mundo que nós vivemos hoje, aproveitando o coronavírus, o embalo dele, é que eu aproveito o embalo dessa pregação hoje. Eu me baseei no que eu estou olhando hoje, a forma que os crentes estão com medo do coronavírus, e eu não, de fato, eu não tiro a razão, mas eu acredito assim, ó, e essa mensagem que eu vou falar hoje é mais para aqueles que foram chamados para obreiros, tá, irmão? Aqueles que pegaram a arma na mão, que pegaram a espada e tem que ir para a batalha, tem que colocar as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Eu estou falando para essas pessoas. Nós temos irmãos mais idosos na igreja e esses nós temos que guardar. Eu estou falando que aqueles que colocaram um dia, através de profecias, a sua vida na mão do Senhor para servir como instrumento para orar pelos enfermos, né? Então todo enfermo que nós colocar a mão, ele é curado. E a Bíblia não vai dizer que o coronavírus é diferente, a gente tem que ter o distanciamento social nesse sentido da palavra, tá, irmão? Eu quero deixar claro, senão alguém vai chegar aqui e dizer que o irmão Adriano mandou abraçar todo mundo. Não é isso, a gente tem que ser bem ético e bem cuidadoso, porque nós temos irmãos que têm problemas de saúde. Então, para a gente entender a forma de uma forma mais fácil, essas etapas de semana, irmãos, para os irmãos entender, cada semana, quando fala de semanas, ele dividido o tempo por semana, cada semana se refere a 7 anos. Então, quando a gente vai ver aqui, ó, a reconstrução dos muros, vamos dividir em 3 partes para os irmãos entender. A reconstrução dos muros de Jerusalém, 7 semanas. Depois a morte do ungido, que é o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, são 62 semanas. E a última semana que se refere é a semana da grande tribulação que haverá na terra, que é 1 semana. Então essas semanas são 7 anos. Então eu vou começar aqui a primeira etapa aqui, ó. Eu não vou abrir aqui porque eu já marquei aqui no tablet mesmo, tá, irmãos? Ó, então aqui um decreto para reconstruir Jerusalém é dado para começar o início da visão de Daniel. E eu quero enfatizar aqui, irmãos, se o irmão quiser dar um pouquinho, o irmão não quiser dar um pouquinho de volume ali, eu agradeço. Para nós entender aqui a situação, nós vamos ver que para Daniel chegar aqui, e eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, eu já fiz isso de pregar, porque eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já orei, e Deus já me usou através de cura e milagres, expulsar demônio, é uma qualidade que é a parte que eu mais gosto, porque eu tenho certeza que aquela pessoa está sendo liberta. Eu tenho mais medo daquele demônio que se esconde e não se manifesta. Então aquele que se manifesta e a gente expulsa, eu tenho certeza que já foi operado o primeiro estágio de libertação daquela vida. Então ali nós vamos ver que Daniel, quando ele tem aquela curiosidade de saber, porque o povo estava cativo, e a promessa do povo ficar cativo ali era 70 anos. Então quando está terminando 70 anos, Daniel acorda e diz assim, não, calma aí, está terminando o tempo. Então eu vou fazer a escritura e vou examinar. Então Daniel era uma pessoa que orava 3 vezes ao dia. Daniel era um jovem, ali naquela época já era mais maduro. Ele vai para a cova dos leões não come ele. Então a gente vai ver que é um homem realmente de Deus, um homem cheio do poder de Deus. E muitas vezes dentro da igreja a gente vai ver pessoas cheias do poder de Deus, batizadas, que a gente vê que Deus está na vida daquela pessoa. Só que quando Deus entra na nossa vida e nós nos tornamos grandes, assim, de pregar a palavra, sempre reconhecido, a gente começa a relaxar diante da oração, diante do jejum, diante de colocar a Deus. E a gente vai ver que Daniel, tendo tudo isso, o que ele faz? Ele começa a ir procurar as escrituras. Ele vai para o livro de Jeremias e começa a examinar, porque ele queria saber o que estava acontecendo. Por que ainda não havia terminado esse tempo, ou se havia já de terminar? Porque tinha 70 anos de escravidão ali em Babilônia. Então, se o próprio Daniel, né, irmãos, examinou as escrituras, nós também, nós vemos o fim dos tempos agora. Pode ser sim, não tem problema. Obrigado.
nós examinando as Escrituras também, ou devemos como cristão, como igreja, examinar as Escrituras diante da plataforma que o inimigo está criando. Quando que nós íamos imaginar, irmãos, isso eu estou falando pelo que eu estou vendo, que eu ia colocar de castigo um pai de família com 2 filhos e não deixar ele trabalhar durante 1 ano. Eu, graças a Deus, eu não parei, irmãos. Mas aqueles que pararam estão passando fome. Tá bom? E aí eu fico pensando, a autonomia e a autoridade. Se fosse só no Brasil, a gente podia dizer assim, o Brasil está assim porque é um país corrupto. O Brasil está assim por causa dos nossos políticos. Mas nós temos que ver a forma mais ampla, que é algo mundial, né, pastor? É algo mundial. Então, todos estão obedecendo uma lei. E eu disse lá na Cristóvão, quando as irmãs vão cantar um louvor no domingo ao qual elas foram convidadas, o que elas fazem? Elas vêm direto já cantar? Não, elas fazem um ensaio para quê? Para que quando for manifestado o dia do convite, para que elas possam exercer a função do louvor no Senhor, elas possam fazer o melhor. E o Satanás, irmãos, o inimigo, o diabo, vosso adversário, ele é um imitador de Cristo. A Bíblia diz que ele sempre imitou e sempre quis o lugar de Deus. Tanto que é o primeiro fato que ele cai do céu é a própria inveja, que ele quis tomar o trono. Então, tudo isso, irmão, de obedecer e fazer o ser humano obedecer uma ordem mundial. Eu estou com 45 anos, é a primeira vez que eu ouço essa palavra. Eu ouvi os antigos pregando a nova ordem mundial. É a primeira vez que eu ouço essa palavra. E eu fiquei abismado, assim, que o fato, nós estamos dizendo para o povo desobedecer a lei. É obrigado a obedecer a lei. Só que nós vamos ver que a lei fechou a porta da igreja, a lei botou o pai de família dentro de casa, preso. E eu disse que eu não teria nem coragem de colocar o meu próprio cachorro dentro de uma jaula e deixar ele morrer de fome. Então, assim, nós vamos ver que o que estão fazendo com a humanidade nada é mais do que mexer com o psicológico. Que no momento que mexe com o nosso psicológico, a gente tem medo de apertar a mão de uma pessoa, a gente tem medo de colocar a mão sobre uma pessoa e orar por ela, porque nós já estamos abalados psicologicamente. Então começa a entrar um estágio de ansiedade, e essa ansiedade de tu ver que tu não perdeu teu emprego, tu não pode pagar a tua luz, tu não pode pagar teu aluguel, e aquele sonho daquela loja que tu montou, agora está se destruindo, começa a entrar em princípio de depressão. Isso eu estou falando a nível mundo agora, tá, irmãos? Então a gente vai ver o quanto o inimigo é astuto. Só que quando nós damos a cara para bater e fazer a obra e pregar a verdade como ela tem que ser, nós vamos descobrir ali que o estágio de reconstruir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém, é dado a Neemias quando ele se apresenta ao rei Artaxerxes. O rei olha para ele assim: nunca te vi triste e hoje te vejo triste. O que houve contigo? Ele diz: como posso eu estar aqui no palácio, numa boa, tranquilo, sabendo que o meu povo padece? Como posso eu estar trabalhando, irmãos, sabendo que a minha esposa e a minha filha estão aqui, a geladeira tem alimento, mas eu saber que a pessoa do lado, meu irmão, não tem? Então Neemias estava abalado, não por ele, porque ele estava no palácio, mas ele fez questão de sair do palácio para ir ajudar um povo que estava perdido. E nós estamos falando de um povo que está perdido, que é, como que eu vou dizer assim, irmãos, que não queria pecar. Nós estamos falando de um povo corrompido, que se misturou com o povo gentílico, que quando eles tiveram que vir para Nova Jerusalém, eles tiveram que deixar suas famílias, que eles fizeram de forma errada. Estaria ali só o povo puro. Então nós vamos ver que o povo de Israel sempre se deu mal por teimosia, por idolatria, por viver uma vida de aparência, mas por dentro deve ser podre. E hoje a gente vê muitas pessoas, e eu vou falar aqui, irmãos, quando eu estou aqui em cima, é Deus falando. Quando eu estou ali embaixo, é o Adriano Nunes. Daí, se alguém me perguntar, eu vou aceitar a opinião, vou debater, vou conversar. Tanto que eu vejo irmãos brigando por causa de política, eu acho um absurdo. Mas quando eu estou aqui em cima, eu sou obrigado a pregar aquilo que você me pôs no coração. Esse tema aqui já faz alguns 20 anos assim, que está na minha cabeça para falar. Então, para ver que o falar de Deus é tão... É que nem o nosso professor diz, é mais real e mais atualizado que o jornal de amanhã. Então nós vamos ver que Neemias vai para lá, convida uma galera para fazer ali, restaurar. Só que quando nós vamos dar a cara para bater e fazer o que o Senhor nos manda, e é muito claro, vocês entenderam, os irmãos que nos assistem online, eu quero saber se eu estou dentro do propósito de Deus. Eu quero saber se eu estou fazendo o que o Senhor me mandou. Eu quero tomar um princípio de autoridade na minha vida e negar as coisas de eu estar em casa hoje, relaxando no meu prazer e ir para o monte orar. Eu quero hoje voltar à essência de convidar minha esposa meia-noite, ficar até 1h30 da manhã, louvando e pregando um para o outro, trocando uma ideia e de joelhos dobrados no quarto, Mateus 6,6, aonde o secreto, tudo que tu pedir ali, o Senhor te dará. Então, para Neemias
porque eu não sou do mundo. O diabo não vai usar alguém lá numa empresa onde eu não trabalho, porque eu não estou trabalhando lá. O diabo vai usar pessoas ao meu redor para me entristecer e parar aquilo que Deus tem na minha vida. Então nós vamos ver que quando Neemias começa a entrar dentro do propósito de reconstruir os muros de Jerusalém, aqueles que zombaram e disseram: você não vai chegar a pregar a palavra do Senhor, você não tem voz para louvar o Senhor. Mas quando você se coloca aqui em cima, aqueles mesmos que zombaram agora, eles se armam para te destruir. Nós vamos perceber que Neemias e a galera toda ali, eles trabalham sempre de uma mão e na outra espada. E a espada que eles estavam ali não é na oração como hoje, nós temos que orar por que nos persegue, orar pelos que nos caluniam, orar por aqueles que nos faz mal, porque a Bíblia diz assim: se nós orar só por aqueles que nos dão a mão, nos ajudam, apoiam o nosso ministério, os ímpios também o faz assim. Mas quando nós oramos pelos nossos inimigos e pelos nossos adversários, estamos realmente fluindo do nosso coração o amor verdadeiro de Cristo. Porque quando ele está na cruz do Calvário ali, irmãos, e eu já vi pessoas pregar e falar de forma errada, ele diz assim: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E de fato eles não sabiam. Quem estudou e fez teologia sabe que já teve vários Cristos antes daqueles ali. E os judeus seguem a risca, irmãos. Eles estavam com medo de errar. Eles não sabiam que era o verdadeiro Cristo. Eles acreditaram nos fariseus. Os fariseus que hoje estão dentro da igreja, muitas vezes desapoiando, entristecendo. Eles acreditaram. Então quando Jesus se refere a eles ali naquele momento, está se referindo à morte dele na cruz. Por isso que Deus podia muito bem destruir ele, abrir a terra e engolir todos. Mas pelo Filho, hoje eu e você estamos aqui. Pelo Pai, eu e você estamos aqui. E pela presença do Espírito Santo, é Ele que consola o nosso coração no momento que o mundo está atribulado, irmãos. Então muitas vezes, para você saber se você está dentro do propósito de Deus, se você realmente colocar hoje um propósito, eu vou fazer o que o irmão Adriano falou. E o que eu prego, irmãos, a maioria é coisa que eu já apanhei de Deus, já me exortaram. Eu já fui no monte, já fui na casa do meu sogro que vinha alguém 600 km de fora e falar coisas que eu precisava ouvir e a pessoa não sabe. Somente eu e a Daniela, e muitas vezes só eu no meu coração sabia. E eu nunca fui rebelde de me negar a palavra do Senhor. É porque todas as vezes eu aceitei que as pessoas me diminuíssem. E esse foi o meu grande problema, porque eu não me criei na igreja, eu não me criei numa igreja velha. Quando eu cheguei na igreja, que eu senti o amor, quando Deus me tomou e eu comecei a orar pelas pessoas, eu parei. Por quê? Porque eu não acreditava que isso existia dentro da igreja de fato. E aí depois que a gente começa pelas escrituras, vê que o fazendeiro plantou uma boa semente chamado trigo, e a gente vê que ele foi dormir e o inimigo Satanás, o próprio diabo veio e plantou o trigo, o joio, a gente vai ver que o próprio Jesus diz: deixa crescer junto, porque o dia da ceada e o dia do arrebatamento só eu posso separar. Porque se você tentar julgar as pessoas pela aparência, e eu arranco ali, talvez o Douglas, eu acho que o irmão que está atrás dele, porque os dois têm que crescer junto, porque eu não sei quem é trigo e quem é joio. Os irmãos estão entendendo? Agora nós vamos para a segunda etapa aqui, irmãos, que a primeira semana é aquela ali, tá? As 7 primeiras semanas de Neemias. E aí quando ele termina, e quando termina a 7 semanas, nós vamos ver das 62 semanas. As 62 semanas ela termina com a morte do ungido na cruz. Eu quero citar aqui só. A Bíblia vai dizer que Zorobabel ele foi lá e reconstruiu a igreja, o templo, o tijolo ali que nós estamos enxergando, o reboco, o piso, o teto. Nós vamos ver que depois Esdra vai e leva a palavra. Então, todo o cenário já estava pronto. Zorobabel tinha feito as paredes, tinha feito o templo. Esdra disse que era tão sábio que até os reis gostavam de escutar ele falar, porque ele conhecia realmente a fundo a palavra de Deus. Só que nós vamos ver que não estava pronto. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma igreja parede de palavra, sem vigiar, nada adianta. E nós vamos ver um muro, eu estou falando o que eu entendo, nós vamos ver um muro que Neemias faz para não entrar os inimigos, porque entravam para tucanar, para incomodar, para perturbar, porque não queriam o crescimento da igreja, como hoje a gente vê alguns políticos criticando e colocando a culpa do coronavírus na própria igreja. Nós vemos que o inimigo sempre vai colocar a culpa na igreja. E mais para frente nós vamos ver que o inimigo vai abajular no grande dia da tribulação, os 3 anos e meio, a Israel. E depois que terminar o trato dele de 7, ele vai quebrar o trato dele na metade da semana, a gente vai ver que ele vai colocar todo o excesso da culpa do que está acontecendo no mundo em Israel. Então, nós vamos entrar aqui agora na segunda etapa. Agora vamos ver as 62 semanas que refere à morte do Messias de Jesus na cruz, né?
Quanto, aqui ó, Mateus 24 e o versículo 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas, e aí eu já expliquei, né, irmãos? Então eu vou ler aqui, ó, irmãos, Lucas 17, o versículo 26. Se os irmãos lerem a Bíblia, isso aqui é importante, irmãos, os irmãos acompanharem. Não é que se eu ler aqui, os irmãos vão memorizar. Mas se os irmãos acompanharem na Bíblia, a forma de memorizar é muito mais eficaz. Lucas 17, e o versículo 26 até o 30, eu vou ler. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo do céu e enxofre e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então nós vamos ver, irmão, só para vocês terem uma ideia, porque há 3 tipos, tem vários, mas eu marquei os mais conhecidos. Os pré-tribulacionistas, tá? Que somos nós, arminianistas, acreditamos que Jesus vai voltar antes da tribulação. Tem os medos, né? Que acreditam que Jesus vai voltar no meio da tribulação. E tem o pós-tribulacionista, que acreditam que Jesus vai voltar no final da tribulação, tá? Que são os calvinistas. Então o que acontece? Eu acredito plenamente, irmãos, ainda que tenha argumento, eu estudei principalmente os que acreditam que Jesus vai voltar antes da tribulação e o que Jesus vai voltar no final da tribulação. Então nós temos que ter muito cuidado em estudar as escrituras, porque realmente, de fato, se você ler a fundo, dá a entender que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Mas se você ler a Bíblia, Noé, ele entra na arca com a sua família, e o dilúvio vem e consome a todos. Então ele não participou. Nós vamos ver que Ló sai de Sodoma e Gomorra, depois cai fogo com Saraiva. Ele não participou. Então eu acredito assim, nós somos filhos amados do Senhor, que estamos aqui nessa noite sem se preocupar se vamos pegar coronavírus ou não. Não estamos com medo, entendeu? Porque que nem o irmão pregou agora domingo. O medo não faz parte da vida do cristão, mas o vigiar sim, mas medo não. Então nós vamos ver, irmãos, que quando Jesus voltar, nós não vamos estar na grande tribulação. Quando ele voltar, começa a última semana. E antes de entrar na última semana, eu quero falar algo aqui, irmão. É um pouco triste, é um pouco forte a mensagem, mas eu quero dizer para os irmãos que não é para os irmãos daqui, ou não é para os irmãos daqui, de fato é para esse lugar nessa noite, para os irmãos que nos assistem. Como é que eu vou dizer, irmãos? Porque não é. Aqui, graças a Deus, todo mundo se trata bem, com amor, com carinho, desde o começo, tanto que eu voltei a morar em Canoas e estou pregando aqui para os irmãos. Gosto, amo esse lugar, tenho o maior carinho pelo nosso pastor. Então, assim, irmãos, quando a gente fala algo é do coração do Senhor, para que depois, mais tarde, se vocês trocarem alguma igreja, pegar algum trabalho, dizer assim, um dia eu ouvi que de fato isso é verdade. Então eu vou entrar aqui, ó, Daniel, capítulo 12 e o versículo 4, ó, mundo científico, tá? Eu vou me aprofundar mais na terceira etapa aqui, das 3 fases da vida aqui, ó. Mundo científico. Eu, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento ou a ciência em algumas versões. Então, irmãos, quando o nosso Deus que está hoje aqui, ele está lá na Cristóvão, ele está lá aqui na Gastão, está lá em Canoas, está lá no Japão, ele é onipresente. Só que se nós for observar, irmãos, toda a Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, ela está sendo de uma forma cercada eletronicamente com câmeras. Por quê? Porque se eu tiver com o meu carro com o documento vencido, eles vão ver. Se você tiver com o carro roubado, que for um ladrão, eles vão ver. Tudo que o inimigo criar é benéfico para nós. Mas só que é um propósito para o futuro. Em São Paulo, eles viram o número de pessoas lá no começo da pandemia que estavam circulando pelo celular. Quando você está ali, escolhe o endereço para ir do cliente, e ali está amarelo, marrom e bem vermelho, é o sinal que tem mais gente ali, que os carros estão mais parados. Então há um controle. Só que o diabo, vamos supor, que imagina que ele vai sentar em Jerusalém, ou vai sentar na Sete Colina, lá em Roma. De fato, eu não vou trazer esse tema hoje, é tema para uma outra mensagem.
Ele não é onipresente. Mas assim, o que você fizer hoje, agora, o governador passa para o presidente passa para ele. Vai ser em frações de segundo. Como agora, eu estou pregando aqui, mas o irmão que não veio está me assistindo em tempo real. E ele não é onipresente, mas ele está nesse lugar agora, vendo eu pregar, vendo o pastor, vendo os irmãos, porque a tecnologia nos ajuda. O que facilita, irmão? Eu costumo dizer para os meus clientes, eles ficaram bem faceiros com o Pix, e agora de fato é verdade. Ele paga já em dinheiro na tua conta na hora, em frações de segundo. Só que quando isso se tornar uma naturalidade, eu tenho certeza que não vai ter que começar a roubar meu cartão de crédito, porque eu vou dar só com o Pix. Eu vou receber e pagar com o Pix, o dinheiro vai ficar na minha conta. Quando não existiu o dinheiro real, isso eu estou falando, eu não vi político falar, tá, irmão? É coisa da minha cabeça, pelo que eu vejo no andar da carruagem, pelo que eu estudei, da estátua de Nabucodonosor. Então, assim, ó, os reinos já estão se terminando, tá? E aí o que acontece? Quando não existir mais o dinheiro real, eu vou ser escravo do dinheiro porque ele está no banco. Alguém pode bloquear meu dinheiro se eu não obedecer o sistema. Alguém pode bloquear se eu não... Então eu poderia comprar e vender se eu tivesse a marca, né, e liberava o meu dinheiro. É só para vocês terem ideia da autonomia que tem os nossos governos quando querem colocar uma lei. Só que toda lei maldita vai ser colocada como sentimento. Eu, pessoalmente, eu não acredito, irmãos. Eu fico até chateado e bem bravo quando eu vejo alguém que diz assim: tchau, meu amor, eu vou ir trabalhar. Não, mas tu fica em casa. O meu serviço é essencial. Só que para mim ter o dinheiro para comprar o essencial, eu tenho que trabalhar naquilo que não é essencial. Mas aquilo que não é essencial para você e a minha empresa é essencial, mas a sua não é, dane-se você. Não, isso aí, irmãos, mostrou o quanto o ser humano, e eu não estou falando a nível igreja agora, estou falando a nível mundo, tá? Principalmente no Brasil, que a gente fica aproximado de escrever. O ser humano é egoísta. Se a minha geladeira está cheia, o que eu falei no começo, se o meu carro está com gasolina, se eu tenho dinheiro para me alimentar, comprar uma boa roupa, o outro tem que ficar em casa para não fazer aglomeração. Só que esse pai de família, só a semana, esse mês eu vi 4 pessoas. O ano todo eu não vou falar coisa, mas eu vi 4 pessoas. Agora, no ano passado, um jovem amarrou, perdeu o emprego, tinha 2 filhos, lá em Campos. Ele amarrou uma corda em desespero, se jogou do viaduto e ficou pendurado pelo pescoço. Então, essa pessoa que está com o armário cheio dizendo que ele tinha que ficar em casa, ele é uma pessoa hipócrita. Por quê? Porque ele pensou no umbigo dele, como diz o gaúcho. E há uma diferença da pessoa hipócrita para a pessoa egoísta, para a hipocrisia. Egoísmo é aquilo que eu penso só em mim. Hipocrisia é eu pregar uma coisa que eu não vivo. Porque falar aquilo que a gente estuda é fácil, mas viver de fato a realidade é difícil. Mundo espiritual, irmão. Nós vamos ver nos dias de hoje, que eu acompanho a igreja mais ou menos há uns 20 anos, 20 e poucos anos, e eu ainda peguei uma fase dos antigos que pregava a verdade com mais eloquência, havia mais barulho de Espírito Santo na igreja, a gente via alguém orando, e a gente já sabia que Deus ia falar naquele momento, a igreja já se calava, porque o Senhor estava tentando advertir a igreja. Nós estamos que nem no tempo de Samuel, que Deus era um tempo teocrático, que era Deus que falava, e o povo se enjoou de Deus. Eles querem que o homem fale agora, para massagear o ego. E eu fico encantado, isso é uma coisa bem pessoal minha, tá? É a terceira vez que eu estou falando, desde que eu conheço por pessoa em cima do culto. Eu vejo de forma clara porque é um dom que Deus me deu. Quando a pessoa fica aqui gritando, falando em língua, cheio de poder de Deus, enfatizando a mente de vocês a pensar que ele está coerente com o sentimento de vocês, quando na verdade ele quer só agenda. Porque a manifestação do Espírito Santo na tua vida e na minha vida tem que dar fruto amanhã. Porque se ele der fruto só hoje, o fogo pegar e amanhã você voltar a ser a mesma coisa, irmão, é emocionalismo. Então a gente vai ver aqui, ó, o mundo espiritual. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 3. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Irmãos, eu ando por vários denominações diferentes. E graças a Deus é raro a gente entrar numa igreja morta. Mas a gente vê muitas igrejas, e eu não sou contra, eu acho assim, ó, que nem diz um pastor logo que eu aceitei Jesus: trabalha na tua vida, trata a tua esposa, teus filhos como Jesus voltasse daqui 10 mil anos, mas fica na presença de Jesus como se ele voltasse daqui 1 minuto. Então, de fato, você deve continuar investindo na sua empresa, você que é jovem deve continuar estudando, não fica imaginando que Jesus vai voltar e deixa a vida de qualquer jeito por causa da pandemia. A vida continua, bate, que anda, né, e que segue. Então, assim, ó, eu vejo muitas pessoas hoje procurando as igrejas que fazem promessas milionárias, promessas que amaciam o nosso ego,
promessa que vai te dar 2, 3 carros, um apartamento, vai curar tua enfermidade. E eu vejo de fato um povo hoje devagar, fraco, uma nação fraca. E eu me refiro à igreja, porque muitas vezes tem mães aqui, ó, e eu vejo pessoas falando: hoje mesmo teu filho vai voltar para os caminhos do Senhor, hoje mesmo Deus manda te dizer, quando na verdade, de fato, na sua casa faz mais de 2 anos que você não ora. E entra no começo da mensagem que eu falei. Eu comecei, irmãos, nesse ano que eu vim para cá, com dificuldade. Eu vim para cá, irmãos, Deus mandou eu vim para cá, para São Leopoldo. Estava tudo tranquilo lá, mas a bandeira preta estava pegando. A minha empresa diminuiu o movimento. E eu disse: mas Deus, é muito estranho, como é que eu vou me manter lá naquele lugar? E aí eu vim para cá, as portas começaram a abrir, Deus começou a me abençoar, e o propósito ficou firme e forte, tanto que eu continuo aqui. Então, irmãos, não saia do propósito, não vá para uma igreja de promessa, não acredite naquelas pessoas que apontam o dedo para ti e diz que vai haver mudança na tua vida. Quando vai haver mudança na tua vida é quando as tuas atitudes mudar, como assim a minha mudou. Eu não tenho vergonha de dizer, mas que eu subi aqui em cima, já aprendi coisas que eu não vivi. Eu não tenho vergonha de dizer que muitas vezes Deus me honrou e eu orei por pessoas, e os meus pastores, as pessoas ficaram encantadas com a minha pessoa. Mas eu, no meu coração, eu sabia que eu não estava orando, irmãos. Eu sabia que eu já tinha desistido, desanimado e parado dentro do propósito. Tem muitas coisas que eu engavetei na gaveta e eu disse: não vou pregar essa mensagem porque é forte, Senhor. As pessoas não vão gostar de mim, mas eu não me preocupo, irmão. A mensagem, quando ela é forte, ela constrói almas, ela constrói vida, ela constrói propósito. Talvez há 10, 5, 15 anos está enterrado. De repente você vai dizer assim: boa mensagem do irmão Adriano nessa noite. Deus falou comigo, eu sou assim também. E eu não tenho vergonha, irmãos. Você acha que testemunha é só o calque que Deus te deu, testemunha é só a cura que Deus fez, como fez na vida da sua vida, que pegou morte. Não, testemunha é a tua fraqueza também, que você muitas vezes tem coragem de vir aqui em cima e falar: eu mudei. E se eu mudei, você consegue mudar também. Aleluia. Agora vem uma outra palavra aqui, ó, mundo social, irmãos. Mundo social, pessoas. A sociedade a qual nós vivemos hoje. E aqui, quando a gente vai falando, eu me refiro ao mundo e à igreja, tá, irmãos? Ó, e por se multiplicar, Mateus 24, versículo 12, não precisa acompanhar. Mateus 24, versículo 12, vai dizer assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a gente vai ver, irmãos, eu ainda peguei o tempo do meu avô, que a gente dizia: bênção, avô, eu vou te abençoar. Nós era criança, então o quarto era longe do quarto da mãe, assim um pouco. A gente estava lá no quarto: bênção, mãe, bênção, meu filho, para te dormir abençoado. Aleluia. Né? A gente vai ver que todos os homens de Deus, né, os filhos se aproximavam dele para receber a bênção do pai. Muitas vezes o pai estava no leito de morte, mas ele não ia viver em paz se ele não recebesse a bênção do pai. Então a gente vai ver que tem tamanha importância. Só que o amor de muitos esfriará, irmãos, aqui se refere assim, ó, não é o amor que Deus sente por nós. Porque a Bíblia do Velho Testamento vai dizer que Deus não tem prazer na morte do injusto, porque Ele sabe o lugar que o injusto vai, e é uma eternidade no inferno, para sempre, não tem saída. Hoje a vida está ruim para você, está ruim para mim, está difícil, a pandemia está atrapalhando, de fato está. Morreram alguns irmãos nossos, morreram. Mas se eu prego a palavra do Senhor, e eu acredito que se essa folha só vai cair da árvore, se Deus quiser, se eu acredito que eu ando no caminho da sombra e da morte, como diz o Salmo 91, e nenhum dano me fará, e se eu acredito também aqui, ó, irmãos, eu vou ler, eu marquei aqui por separado, ó: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses seguirão os que crerem, tá, irmãos? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, quando eu vejo uma igreja, mano, tentando expulsar o demônio, daí eles fazem uma troca ali, fazem um rodízio, como se fosse um rodízio numa pulsaria. Eles vão ali, um tenta, tomam lá, sou o casaco, sai. Volta o outro. A criatura, eu sei que nos visitou, volta pro banco, o diabo volta nele de novo, lá vai outro obreiro de novo. Aqueles que foram já ficaram escondidos, sabem que não estavam preparados, a mensagem é forte, mas tem que ser dita. Aí vão ali de novo, vão de novo. Mas aquele que sabe que está na presença do Senhor, ele tem um bom comportamento na rua, longe da sua esposa. Ele é uma pessoa que aqui, ele é um homem que honra seu pai e a sua mãe para ir se bem na vida, ajuda os velhinhos quando estão velhinhos, lá na idade. Ele ama a sua esposa, ele trata bem os seus filhos com amor, não amaldiçoa. Ele é uma pessoa que se comporta de fato no trânsito, bem como eu já preguei aquele dia, que eu era nervoso no trânsito, um dia me chamaram para expulsar um demônio, como
vergonha diante do Senhor, ninguém sabia, mas eu sabia. Daquele dia em diante eu mudei as minhas atitudes. E mudar, irmão, ser policiado, talvez você sair daqui hoje mudado naquilo que você erra perante o Senhor, é difícil. Eu demorei 3 meses orando e jejuando para mim mudar, porque eu era bravo. Então assim, irmãos, ó, então expulsarão demônios, falarão em nova língua, pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estão entendendo, irmãos? Eu estou tentando se acelerar aqui que o tempo voa. Glória a Deus. E aqui 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia ao seu irmão, é mentiroso. E a gente vai ver na Bíblia que quem é mentiroso é o próprio diabo, que é o pai da mentira. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, que ainda não ouviu? E isso eu vou falar com experiência, irmãos. Ó, é forte. Vai ter momentos da tua vida que você vai tomar um propósito de, que nem a irmã lá que louvou o Senhor, que nem a minha esposa também, logo no começo, quando ela começou a cantar, houve algumas críticas. Acredite se quiser, teve pessoas que ficaram rindo, e isso, irmãos, claro que eu hoje, alguém ficar rindo, eu pregando, eu não dou bola. Mas no começo, quando eu era auxiliar e eu ia, e teve pessoas rindo, eu tremia que nem vara verde, aquilo que estava aqui na minha cabeça saía voando como um passarinho, me dava um branco, eu ficava nervoso, me falava e já não queria oportunidade para pregar, porque aquilo perturbava a minha alma, aquilo perturbava o meu ser. Então, quando você se coloca no caminho do Senhor, tem pessoas, e eu costumo dizer, tem lugares que você vai chegar com a presença do Senhor Jesus Cristo para fazer uma boa obra. Você vai chegar numa casa 1 ou 2 vezes, e na terceira talvez você não vai ser muito aceito. Você vai chegar num lugar onde as pessoas dizem assim, eu amo esse irmão, me sinto bem perto dele, ele me traz paz quando ele está falando. Eu vejo que o que ele está falando flui do coração de Deus, é verdade. Só que essas mesmas pessoas que falam isso hoje, amanhã depois elas vão se levantar contra ti. Por quê? Porque incomoda. Daniel era segundo o coração de Deus, orava 3 vezes ao dia, colocaram a criatura nas mãos dos leões. Por quê? Porque eles invejavam. Rapidamente eles criaram um decreto e de forma leiga fizeram o rei assinar. Só que eles, o rei assinar de forma leiga, mas eles sabiam a intenção de casar mal a um rapaz que quando o rei disse assim, ó, tem algum alguém que vivia o meu sonho? Então manda matar todo mundo aí, manda matar todos os pensadores aí, manda matar todos. Daí o Daniel diz, não, dá um tempo que eu falar com o Senhor. Quando ele se apresenta ao rei, eu sei o que tu sonhou, mas não é porque eu sei, é o Senhor que revela a quem ele quer. E aqueles pessoal todos não morreram por causa do Daniel. Agora eu coloco o camarada, porque como ele começou a crescer dentro do reino, a gente vai observar na estátua da Nabucodonosor ali, a Babilônia, Médio Persas ali, Ciro, ele vai acompanhar todos os reis, né? Mesmo o velhinho chama ele para dar um negócio na parede. Então, quer dizer, é uma pessoa que não perdeu o contato com Deus. Mas se ele tivesse feito o que o Adriano fez no passado, e dado crédito às pessoas que zombaram dele, as pessoas que colocaram você na cova dos leões, talvez para você se desistir do teu ministério, e eu me refiro à palavra de pessoas que estão dentro da igreja, você não vai longe. Mas se você pegar e dizer, não, eu vou mudar, Senhor, eu vou começar a orar, eu vou começar a buscar, faz acho que mais ou menos, Senhor, meu Deus, faz 1 ano e meio que eu não pego a Bíblia para ler. Tudo que eu prego é a Bíblia que eu já sei, eu ouvi meu pai falar, meu avô, meu pastor falar. Eu sou só um papagaio, mas eu vou falar coisas que ninguém prega, que eu quero que Deus coloque no fundo do meu coração, uma revelação da alimentação da palavra do Senhor, para falar algo para os irmãos novo. Que a palavra do Senhor, sei lá, você pregar aqui em São Paulo do sangue, o cego vertical, tudo vai se renovar. Mas nós temos que ter palavra, irmãos, que levam nós a caminho do céu. O diabo, ele não está brincando de ser diabo nos últimos tempos. Eu vou terminar aqui, irmãos. Agora Daniel, capítulo 9, o versículo 27, não precisa não acompanhar o mesmo capítulo que a gente estava, tá? E ele afirmará uma aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso está a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A gente vai ver em Daniel, capítulo 8, versículo 9, se não me falha a memória, das 10 nações lá que vai ter, pior aquele que é a Europa, pelo que eu tenho estudado, e o chifre pequeno que se levanta, e alguém que vai levantar dentro dessas nações, que são os 10 dedos ali, barro não se mistura com ferro. A gente vai perceber que esse camarada que vai entrar, ele é uma pessoa bem persuasiva, é uma pessoa elegante, é uma pessoa simpática,
é uma pessoa que chora quando está falando, é uma pessoa bem carismática, é uma pessoa religiosa, ele não vai chegar como o diabo. É isso que eu quero que vocês entendam. Todas as pessoas que se aproximarem de você muitas vezes para te prejudicar, te amassar, ela não vai vir como o diabo, ela vai vir como uma pessoa boa. E a gente vai ver que ele vai estender a mão para o lado de Israel, vai ajudar aquela nação que há tanto tempo é perseguida. E se nós observarmos países da Europa, como o Brasil, e de fato é bom, eles estão todos assumindo que realmente Israel precisa de ajuda. Estão reconhecendo Israel como nação. Tanto que Israel é o país que 60% ou 70%, não me falha, já foi vacinado. Só que aí, como o diabo ele é o pai da mentira e é mentiroso, e ele está escondido atrás dessa elegância toda, começa a vir as situações climáticas e outras coisas, e o governo dele não vai dar certo, vai virar uma bagunça. Eu trouxe uns áudios, eu ia colocar, mas o tempo ia ser curto, fui com uma outra oportunidade. Como se fosse um filme ali, ia ser só para vocês entenderem, de fato, ia apavorar. Como é o coronavírus, eu não queria assustar tanta igreja. E aí a gente vai ver que ele se irrita, e aí ele se transfigura. E aí ele começa a quebrar 3 anos e meio. Não vai ter 7 anos de falsa paz, vai ser só 3 anos e meio. Daqui para frente vai ser um tormento. E ele começa a perseguir Israel, e ele começa a entrar para as pessoas terem a marca e tudo mais. E eu não vou me... Só que assim, o que a gente vai entender? O que eu quero dizer? Por que eu levei essa última semana? Porque a gente ainda não chegou nela. Mas eu quero dizer para vocês, e eu estava uma outra vez, um irmão estava nos explicando, nos ensinando. E ele até sorriu, e eu achei engraçado quando eu falei para ele: irmão, é só eu ser decapitado, é só aqui ele cortar meu pescoço, me pendurar, me amarrar, me dar uma injeção, botar numa cadeira elétrica, e eu morro, mas eu não nego Jesus. Eu estou falando da grande tribulação, irmão, um momento que não tem mais o Espírito Santo. Hoje você vai sair daqui, você vai orar no seu quarto, e o seu coração vai se acalmar, você vai ficar tranquilo, vai ficar em paz. Só que eu estou falando de um momento que não vai ter Espírito Santo, não vai ter Jesus, não vai ter Deus, não vai ter igreja. Entendeu? Se no momento agora que um vírus invisível, tá? Que já matou muita gente, de fato, é verdade, não estou dizendo para não tomar cuidado, fez as portas da igreja por algum período ficar fechada, e quarta-feira amanhã, algum ministro lá entrou com uma ação para ter uma reunião, ele quer fechar as portas da igreja de novo. Eu não vou citar não para não estar me incomodando, mas ele assinou um decreto para em São Paulo não fechar. Então, se a gente vê em São Paulo, tem um filho do cão. Aí eu pergunto, irmãos, para vocês, como é que eu vejo, irmãos, quando é filho do cão? Se é a favor do aborto, se é a favor das drogas, se é contra a igreja, se a pessoa vai visitar Israel, passa reto e vai lá nos muçulmanos lá, que é os países mais de assassino, a gente vai perceber que esse camarada não serve para representar a igreja. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, quando o STF assina um decreto, demora meses, até anos para entrar numa ação para botar o bandido na cadeia, ou para soltar um traficante, ele demora tempo ali até voltar o traficante para a cadeia. Mas agora que se refere à igreja, vamos fazer uma reunião a caráter, em respeito da igreja. Então é muito fácil, irmãos, a gente saber e perceber nos momentos difíceis que a gente vive atitudes diabólicas. Então o que eu quero dizer para vocês, irmão, vigia e ora, porque ninguém sabe dia nem hora, mas a mulher que vai dar a luz na dor de parto, ela já está com as contrações a cada 5 segundos. Por que eu falo? Porque eu acompanhei a minha esposa quando foi ganhar a Sofia. E é um período longo, depois a barriga desce, troca a lua, começa a dar um período de meia hora. Daí quando entrar em 5 minutos a contração, a gente sabe que o bebê já vai nascer. A mesma coisa que a gente olha para o mundo está gemendo, o mundo já está gritando. Eu confesso para vocês, eu não estou desesperado, já peguei coronavírus, não é fácil, mas eu não tenho medo do que está acontecendo agora. De fato, eu tenho medo é que quando eu dobrar os meus joelhos aqui, meu pastor não estiver mais aqui, for arrebatado, os irmãos que estão aqui apoiando hoje, que trouxeram o celular e botaram o culto online, não vão estar aqui, vai estar só eu aqui talvez, ou a minha esposa, eu estou falando só para você tomar, que eu não tenho, mas só para os irmãos entenderem a comparação, e eu começar a chorar aqui, gritar, não falar em língua estranha, começar a orar que meu coração não se acalmar, alguém dá um chute na porta e me levar de arrasto. Porque não vai ter, irmãos. Então, o que eu quero dizer de fato? Se o coronavírus colocou 70% da igreja a correr, a marca da besta vai ser muito difícil alguém negar. Você não vai conseguir, de fato, ver teu filho passar fome, você não vai conseguir abandonar tua casa, teu carro, teus bens, a tua empresa e comer lixo na rua. Você não vai conseguir, irmãos. Talvez alguns consigam, e eu não quero estar aqui para me surpreender, eu quero estar no céu do Senhor, e quero que a igreja esteja no céu do Senhor. Mas o mundo aí fora, irmãos,
estão preocupados somente com as suas vidas. É por isso que muitas vezes eles querem que as pessoas fiquem em casa, para não espalhar o vírus. Mas eles não estão preocupados se a pessoa tem que alimentar o filho. Eles querem que a porta da igreja feche, porque isso incomoda eles. Eles sabem que a pessoa atucanada lá fora, que o governo está fazendo com as pessoas, eu digo a nível mundial, é atucanar para depois colocar uma regra, porque nós vamos estar tudo atucanado, nós vamos estar com o nosso psicológico pensando. Fica irracional o ser humano quando está abalado. E aí eles vêm aqui e fecham a igreja porque eles sabem que aqui é um momento com Deus. E aí tu vai para casa com outro pensamento. Tu já não vai olhar para o que o Bolsonaro falou, para o que o Lula falou. Tu não vai olhar para o que a Europa está falando. Tu não vai olhar para o que o mundo está apavorado, o que a China voltou a ouvir. Você vai olhar para o propósito. Morrer para mim é estar com Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Mas enquanto nós estiver vivo, irmão, vamos baixar a cabeça e vamos fazer algo para o Senhor. Aleluia. E eu quero dizer para vocês e agradecer pela oportunidade. Eu fico feliz pelo carinho dos irmãos aqui conosco, tá? Então é essa mensagem. E só para terminar aqui, ó. Quando alguém disser para vocês assim, ó, mas no fim dos tempos você vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E isso é uma coisa que eu já vi falar e de fato eu acreditei, tomara que seja de verdade. Só que aqui, ó, Joel, lá no Velho Testamento essa promessa, ó, Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Agora, quando eles ficam em Israel, até que do alto seja revestido de poder, para sair pelo mundo pregar, os discípulos lá ficaram reunidos, aonde foi ganhado mais de 3.000 almas, Pedro se coloca em pé, em Atos capítulo 2, versículo 15 a 17. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Então assim, ó, o que eu quero dizer para vocês? Aqui começou o fim. Então alguém pergunta assim, há 69 semanas, irmão, Adriano, de Neemias até a morte de Cristo passaram. E a 7, cadê? Ao tempo da graça. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus foi para os dele e os deles rejeitaram. Então ide por todo mundo e pregar o Evangelho aos gentios, que somos nós, irmãos. Então o povo de Israel rejeitou a Cristo e Cristo semeou a semente pelo mundo todo, para que tivesse um povo maior do que as estrelas do céu, maior do que a areia do mar, possa contar como ele fez a promessa a Abraão. Então eu quero dizer para vocês, ó, quando alguém falar para vocês que no fim dos tempos, vocês dizem assim, ó, não, o irmão Adriano pregou que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Vocês nunca viram tantos pais abusar das filhas com 9 anos, 10 anos, 1 aninho. Vocês nunca viram na face da terra tantos maridos matarem as suas esposas. Vocês nunca viram na vida tantas pessoas apanhando porque estão trabalhando. E quando é um marginal não pode tocar por causa de direitos humanos. Mas quando é um trabalhador pode, porque... E aí então ele fala, não, mas tá certo. A maioria diz, não, tá certo. E eu gosto de ler comentário no Facebook, porque dá para entender que a sociedade, 80% estão indo por um caminho errado. E a Bíblia diz em Mateus, que eu não me lembro agora, que fugiu da memória, que o caminho largo e espaçoso é o que conduz à perdição. Mas o caminho que conduz à salvação, ele é estreito e apertado. E a Bíblia vai dizer mais, poucos são os que conseguem passar por ele. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a nós colocarmos em pé nesse momento. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por este momento que estivemos na casa do Senhor, pela palavra que ouvimos essa noite aqui. Se você tem uma necessidade essa noite, meu irmão, Deus conhece teu coração, conhece a tua necessidade. E a Bíblia diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estaria no meio. Essa noite estamos aqui reunidos no nome poderoso de Jesus Cristo. Aquele mesmo Jesus que o irmão falou hoje aqui, que um dia vai voltar. Que o próprio Pai disse que o dia e a hora não sabe, mas o certo é que Ele vai voltar. Amém. E que esse dia não nos pegue desprevenido, mas que nós possamos estar com o nosso coração preparado, com o nosso coração pronto, dizendo, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Mas enquanto isso, irmãos, enquanto o Senhor não vier, a dificuldade vir, o problema avançar,
colocamos nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso, aleluia, para nos sustentar, para nos guardar, para nos proteger de todo o ataque do nosso adversário. Amém, irmãos? Então coloque a tua mão no teu coração, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amado e querido Deus, eterno Salvador Jesus, já ouvimos a tua palavra, Senhor, e agora nesse momento, Senhor, queremos orar por aquele irmão, aquela irmã que está na sua casa, aonde estiver nesse momento, os irmãos que estão aqui na igreja, Senhor, servindo ao Senhor, nesse culto abençoado. Eu quero orar por aqueles, Pai, que têm necessidade, Senhor. Oramos e pedimos a bênção de Deus, a proteção de Deus sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai querido, olha para as nossas necessidades nesse momento. Estamos passando por dias difíceis, Senhor, aleluia, mas nós somos leitores da tua santa palavra, e ela nos adverte de que passaríamos, Senhor, por estes dias. Deus querido, por isso subimos e temos a convicção que o dia do Senhor se aproxima. Meu Deus, tem misericórdia dos nossos familiares que ainda não te aceitaram. Deus, aqueles que ainda não fizeram um propósito contigo, Senhor, entra, Senhor, nos casa, entra nos lares, entra nas famílias, Senhor, aleluia, muda a situação nesse momento, cura a enfermidade, Senhor, repreenda os demônios, Deus, querido, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja mudança de vida, que haja testemunho de vida diante da sociedade, que nós possamos, Deus, estar realmente aguardando a tua vinda e preparados para esse grande momento. Deus soberano, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua conosco, nos guarda, nos protege debaixo da tua santa e poderosa mão, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Queremos aqui avisar os irmãos que no domingo à noite teremos aqui a Santa Ceia do Senhor, né? Teremos o culto com os irmãos estarão aqui cultuando a Deus juntamente conosco, e também no final do culto estaremos aí distribuindo a ceia para os irmãos, e estaremos distribuindo agora no domingo à noite e na terça-feira à noite também, tá bom? Quero glorificar a Deus pela vida dele para o irmão Diego, né? Irmão Alceu, né? Deus abençoe, irmão Alceu, sempre bem-vindo. Deus abençoe o servo do Senhor Jesus, tá bom? Obrigado aos irmãos, a todos vocês que nos ouviram. E também amanhã à noite, irmãos, não esqueçam, sintonize ali, coloca ali na nossa página do Distrito 13 de Gastão, né? Onde os irmãos, ali o Modenildo, a Ana Júlia, estarão ali fazendo todas as quarta-feiras uma live, e louvando a Deus, e trazendo uma palavra, e também orando pelas necessidades. Se você tem uma necessidade, algo para apresentar a Deus, mande teu pedido, envia ali teu pedido de oração, que os servos do Senhor estarão orando, em nome de Jesus. A partir de domingo também, irmãos, estaremos aqui proporcionando à igreja momentos de oração. Queremos fazer uma escala para toda a igreja poder ter a liberdade de orar, pedir a Deus sobre a proteção do nosso país, do nosso estado, do nosso município e também do mundo todo, né? Estamos passando por grandes necessidades, mas é só clamando a Deus que nós sabemos que de cima o Senhor vem. A Bíblia diz que o salmista disse: eu olho para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o nosso socorro, o teu socorro vem do Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quinta-feira teremos um grande culto também ali no Jardim